Olá, boas Olá, noites. boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Vitor Convida. Hoje, na linda presença da Vera Pereira. Bem-vinda, Vera. A Vera, ela é terapeuta holística, foi minha formadora. E ela é uma mãe de duas pirralhazinhas que lhe dão muita água pelas barbas, no sentido da palavra, não é? Que lhe dão muitas dores de cabeça, mas são umas queridas. As pequenas são umas refias, mas são umas queridas. Então, Vera, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda aqui ao Vitor Convida. Quero-te agradecer aqui a tua presença. E, em primeiro lugar, como sempre, a primeira pergunta é: quem é a Vera? Então, olha, um bocadinho do meu percurso. A Vera é alguém que vem de uma normal. Fui funcionária pública. O que me deu algo cedo, ou seja, fazia e precisei de reprocurar. Vera, Vera, peço desculpa. Estás aí com alguns cortes, estás com alguns cortes no teu som. Então deixa-me tentar. Se tiveres os fones. Exatamente. Entretanto, digam-me se estão a ouvir eco, se não estão a ouvir eco, se depois a ligação a nível de som se fica bom. Agradecia que comentassem a dizer se estão a ouvir bem. Às vezes no Instagram não sai assim muito bem. Pronto, vê lá se está um pouco melhor. Perfeito. Agora, Pronto, é que eu estou a ouvir com feedback. Estás-me a ouvir com feedback agora? Estou. Então vais fazer o seguinte, vais ao teu telefone e vais tirar o som do multimédia. Deixa só o volume. Será assim? E ainda me ouves em eco? Ainda te ouço sem eco. Ainda me ouves em eco? Ouço-te. Digam-me que eu peço escrevam se nos ouvem em eco. Normalmente tirando o som do multimédia, deixa-se ou coisa. A Filipe está a dizer que ouve-te em eco. Opa, não percebo porquê. Deixa ver. E ainda ouves? Ainda me ouves em eco? Eu não te ouço em eco. Eu ouço-me a mim em eco. Pois, é o teu som multimédia. O teu som multimédia tem que ser tirado. Pronto, diz-me como é que isso faz. Baixa o volume e deve-te aparecer a opção do volume e multimédia. Pronto, a mim não me aparece. Ok. Então vamos tentar fazer aqui de maneira que se entenda. Então, muito bem, Vera, quem é a Vera? Pronto, como eu te estava a dizer, a Vera passou por uma série de processos na vida pessoal que fez com que ela tivesse que desenvolver para estas áreas. A Vera, neste momento, é terapeuta, formadora em várias áreas holísticas, como tu estavas a dizer. Uma delas é Barras de Access, que foi quem realmente mudou toda a minha vida até aqui. Eu não sei se ainda continuam a ouvir com eco, eu continuo a ouvir, mas pronto, vamos tentar ver que as pessoas consigam perceber bem. Vais tentar pôr tu, Vítor, os auriculares. Vamos lá agora. Ok. Eu acho que está igual. Portanto, deve ser mesmo problema do meu, eu tenho que ver o que é que se passa, Vítor. Ok, como tu estavas a dizer, também sou mãe de duas meninas, uma com 19, que já não é assim tão pequenina quanto isso, e uma com 11 anos. A Madalena é a menina que tem 11 anos e que foi para mim o meu maior desafio a nível pessoal e profissional, não é? Portanto, foi a minha maior cobaia, como eu costumo dizer. Portanto, e é a partir daí que nasce todo este processo de autoconhecimento e de terapias holísticas. Vítor, desculpa, não sei se respondi à pergunta, se queres que eu desenvolva mais alguma questão sobre isto? Não, perfeito. Não, perfeito. Queres-nos contar como é que foi essa tua odisseia a entrar no mundo holístico? Então eu vou-te explicar. A questão é que quando tu tens um trabalho que, aos olhos ditos normais, tem tudo para correr bem, tens um ordenado excelente, tens uma isenção de horário, e a sensação que tu tens quando vais para o trabalho é que vais para a forca. Não é? Portanto, é perceber que estás pelo caminho. O que é isso? Ou seja, é perceber que estás exatamente no contrário daquilo que deverias estar. E foi isso então que eu fiz, foi tentar perceber porque é que isto me acontecia
Eu tinha outra questão, Vítor, que é, eu gostava imenso daquilo que fazia, portanto não tinha qualquer sentido todo aquele mal-estar que eu tinha quando tinha que ir trabalhar, não é? Portanto, tens um bom ordenado, tens um bom horário, portanto, não fazia sentido. E foi quando eu comecei mais uma vez a procurar questões e foi quando me apareceu o Reiki. Portanto, eu comecei pelo Reiki, que me deu aqui uma abertura para uma série de outras vertentes. E foi quando eu percebi que realmente eu estava no meu caminho completamente diferente daquilo que eu me tinha proposto fazer. Por isso é que eu não me conseguia sentir realizada em trabalho nenhum que eu pudesse ter, por mais que condições que ele me desse. E a partir do Reiki foi quando eu comecei realmente a descobrir esta área. O que é que me aconteceu com o Reiki? Eu fui trabalhar com parcerias, só que a questão das parcerias é que tu não podes trabalhar nesta área só pela questão financeira. Este foi um dos meus maiores desafios quando entrei para a parte holística. Juntando a isto, a Margarida, que é a minha filhota mais velha, começou a sofrer de bullying e eu precisei de ter um trabalho perto de casa e que eu pudesse, ok, desligar, atender o telemóvel e ir a correr. Foi quando abri o meu espaço na Moita, o Espírito Zen, que é o meu maior projeto e o meu bebé, como eu costumo dizer, e que me deu realmente aqui a liberdade de perceber qual era o meu caminho e ao mesmo tempo também de explorar todas as outras áreas que tenho. Vítor, queres fazer mais alguma questão? Claro que quero, eu tenho À aqui vontade. muitas questões para te fazer. À Eu tenho vontade. aqui muitas questões Eu para estava a fazer. ver, Tu aqui as falaste, meninas estavas a ver, também. Diz-me. estou a ver que sim, tu já tens aqui muitas pessoas que te conhecem, que já estão aqui a ver-nos, a deixar-te um olá. Exatamente. Tu falaste no teu espaço Zen, queres-nos falar como é que materializaste esse sonho? Olha, isto é uma coisa que eu já vinha a arrastar há muito tempo. O meu maior desafio era escolher o sítio. Porque eu estava dividida entre Setúbal, que é a minha terra onde eu nasci, não é? E Lisboa, que é onde eu sempre trabalhei. Só que ao mesmo tempo eu vivia na Moita, portanto, a meio termo de Setúbal e Lisboa. Só que a Moita tem uma questão, que é uma vila onde tens uma população muito envelhecida e que ainda não tem a mente tão aberta como, por exemplo, Lisboa ou Setúbal. Mas o que é certo é que eu arrisquei a Moita e toda a gente dizia que eu era louca, porque a Moita ninguém iria aderir. E o que é certo é que eu já tenho a minha loja há 7 anos e é um sucesso. Portanto, eu tenho a parte de terapias, tenho a parte da formação e ao mesmo tempo também tenho loja com produtos de decoração esotéricos. Portanto, quem quiser procurar é espiritozen.pt. Portanto, se alguém quiser fazer uma pesquisa na loja. Recomendo vivamente, que eu já lá fiz umas quantas comprinhas para servirem de prendas de aniversário, de Natal e afins. Lá coisas Exatamente. muito engraçadas. Vera, Diz-me. duas coisas. Sim. Primeiro, como é que tu chegaste ao Access e o que é as barras de Access? Olha, eu cheguei ao Access de uma forma muito caricata, que é, como tu sabes, eu dou várias formações e numa formação de regressão a vidas passadas, eu tive uma aluna em que teve a formação toda a falar barras de Access. Eu associei as barras de Access na altura a um programa de computadores. Isto é real. E quando eu cheguei a casa, a primeira coisa que eu fui, como curiosa que sou, foi pesquisar o que é que era barras de Access e no dia a seguir estava a fazer a formação. Portanto, eu tive uma noite sem dormir, só a fazer pesquisas, e no dia a seguir estava a fazer formação. Portanto, eu fui das primeiras pessoas a nível do país a ter essa formação, mas foi assim que as barras aparecem na minha vida. O que é que eu me apercebi passado 15 dias de ter feito as barras? Para já, todos os bloqueios financeiros que eu tinha, eu comecei a ter uma visão completamente diferente, portanto, porque eu achei sempre que não tinha um bloqueio financeiro. Até entrar para o Access e perceber que sim, tinha. Foi um dos meus maiores desafios também quando entrei para o Access. Isto porquê? Porque sabes que tens um valor fixo em que não podes alterar a nível de formação, então foi o meu maior desafio. E depois foi perceber tudo aquilo que eu tinha à minha volta, que na altura não tinha a mínima ideia que sequer que tinha essa limitação, e quando entrei para o Access percebi que tinha sim. E depois é o veres a tua vida a fluir e não sabes porquê. Não é? Agora sei porquê, na altura não sabes, não é? Quanto pode durar? Exatamente, ou o que mais é possível. Pode durar. Exatamente, pronto. Não se preocupem, vocês já vão perceber, quem não sabe o que é o Access já vai perceber o que é que nós estamos a dizer. Daqui a pouquinho a Vera já vai explicar. Então o que é que são as barras? Olha, então as barras são 32 pontos na cabeça, onde nós armazenamos todas as nossas crenças, considerações, limitações e padrões repetitivos. Portanto, nós vamos guardando tudo aquilo que nós chamamos de coisas
que para mim é lixo, não é? Coisas que não nos fazem mais falta e que nós vamos adquirindo, não só com os traumas desta vida, mas com tudo aquilo que nós trazemos, não é? Nós trazemos uma bagagem de outras vidas e de outras vivências. Nós vamos guardando tudo isso no nosso inconsciente. As barras é isso mesmo, são 32 pontos ao longo da tua cabeça, onde nós guardamos tudo aquilo que não faz falta. E o que não nos faz falta pode ser considerações que nós compramos dos outros ou aquilo que também nos é incutido. Aquilo que nos é incutido pode ser, por exemplo, eu vou falar mais uma vez nas crenças do dinheiro, porque é aquilo que para mim faz mais sentido, não é? É onde eu me enquadro melhor. Que é quando tu tens uma família em que te diz, olha, tudo aquilo que tu tens que guardar. E quanto mais eu penso que tenho que guardar, menos eu tenho. Porque isto é uma crença, não é? A avareza, é a energia da avareza. Exatamente. Por exemplo, eu no outro dia falava com uma aluna minha e ela assim, opá, realmente isso é uma ideia excelente, que as pessoas normalmente têm uma conta poupança, ou um envelope, ou um milheiro, seja o que for, para quando acontece uma coisa menos boa. Se me acontecer um acidente, eu tenho ali aquele pezinho de meia. Eu Para disse onde a ela... direcionas a atenção, para lá flui energia. Exatamente. Portanto, eu estava a dizer a ela que eu tenho exatamente o contrário. Eu tenho uma milheira em que por fora diz para ser feliz. Portanto, eu já sei que aquele pé de meia que eu tenho há de ser sempre alguma coisa que me faça ser feliz. Seja comprar um carro novo, seja uma viagem, aquele dinheiro está guardado. Ou seja, eu acredito que nós devemos fazer pés de meias, mas sempre com alguma coisa que nos faça feliz. Pode ser para um carro novo, pode ser para uma avaria de um carro, por exemplo, mas desde que isso me faça feliz, está tudo certo. Só que normalmente as pessoas fazem pezinhos de meia para coisas menos boas. Não sei se estás a perceber o que é que eu estou... Portanto, esta é a questão. Aproveito agora este momento para duas coisas. Primeiro, se quiserem colocar perguntas à Vera sobre o Access, estejam à vontade. Podem colocar as perguntas e depois vamos respondendo conforme vocês vão fazendo. Agarrando aqui no que a Vera está a dizer, aqui de nível de crenças. Se forem à minha bio, aqui no Instagram, vocês têm lá o meu Linktree, onde tem um link para um desafio que vai agora decorrer durante o mês de março, que tem a ver sobre crenças, como ultrapassarmos crenças, e depois a meio do mês irá haver uma surpresa. Se vocês quiserem participar nesse desafio, é gratuito. Se vocês quiserem participar nesse gratuito, deixo depois o convite no final, de irem lá a bio e de se inscreverem para participarem no desafio. Vera, Diz-me. eu quando te conheci, principalmente quando eu tirei a formação de barras contigo, tu contaste um episódio a mim, ou às pessoas que estavam na formação, um episódio no hospital com o teu avô. Queres-nos explicar um bocadinho desse episódio, que é para as pessoas perceberem o potencial que as barras têm? Exatamente, não foi com o meu avô, foi com a minha avó. Ou com a tua avó, perdão. É igual. Pronto, então é assim, a minha avó foi diagnosticado, ou seja, imagina uma pessoa com 92 anos em que nunca teve nada, zero, diabetes, nada da idade, e em 15 dias é diagnosticado uma leucemia fulminante e um Alzheimer. Portanto, o que é que tu fazes com 92 anos com uma leucemia? Zero. É esperar que a coisa corra minimamente bem. Aquilo que aconteceu foi que durante esses 15 dias ela foi realmente piorando. No dia em que eu decidi, há um processo do Access, e só para as pessoas, acho que é importante nós falarmos isto, Vítor, só para as pessoas perceberem o que é que eu usei. Portanto, há um processo do Access em que nós ajudamos a pessoa a curar-se ou simplesmente partir. E quando nós demos partir é sempre uma escolha da pessoa, nós não vamos interferir nunca com o livre-arbítrio da pessoa. Portanto, a pessoa escolhe se quer ficar e curar-se ou simplesmente quer libertar do corpo. Então ela foi piorando gradualmente e eu tive 15 dias para arranjar coragem para lhe fazer esse processo, porque eu na minha consciência sabia que ela iria escolher partir porque ela estava a sofrer imenso. E durante uma semana eu tentei fazer só barras no hospital, portanto eu afastava a cama e as pessoas e os médicos chegavam lá e voltavam a pôr a cama no sítio, não é? Quase que eu era expulsa do hospital. Mas isto deu-lhe o facto de ela conseguir, pelo menos até ao final da vida dela, os poucos dias que lhe sobravam, ela não ter qualquer dor nenhuma e estar minimamente, ou seja, aquilo que nós costumamos dizer é morrer com dignidade, e foi aquilo que eu quis fazer. No dia em que o médico me diz que ela no dia a seguir iria ter alta, eu disse ao médico que não, ela vai partir hoje ou amanhã. E foi quando eu arranjei coragem para fazer o processo. Eu fiz o processo por volta das 5 horas e ela faleceu às 18. Portanto, foi uma questão muito rápida. O que é que isto dá?
Nós nunca vamos interferir com o livre-arbítrio dessa pessoa, nós apenas vamos permitir que a pessoa perceba. Isto porque às vezes a pessoa está presa, ou porque está à espera de um filho, ou porque acha que ainda tem alguma coisa para fazer e está presa ao corpo. E não consegue ter a consciência de que morrer é simplesmente partir. Não é? Portanto, não temos que sofrer para morrer. Além das pessoas acharem só por ter uma doença temos que morrer, sofrer para morrer. Aquilo que eu prometi à minha avó foi ela ter a consciência de que podia simplesmente partir sem ter que sofrer. Isto acontece quando nós fazemos este processo, Vitória. Não sei se tu já tiveste a oportunidade de usar alguma vez. Por Nesse sentido, não. Nesse sentido, nunca. Pronto, por exemplo, eu tenho pessoas que às vezes não têm coragem, mesmo alunos meus, não têm coragem de fazer porque são pessoas muito diretas, não é? E que me pedem, e o resultado é muito rápido, portanto a pessoa parte ou no próprio dia ou no dia a seguir. Às vezes o que é que acontece? É a questão de, se eu for fazer ela vai partir. Eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de que se nós temos uma ferramenta que pode libertar a pessoa do sofrimento, acho que temos que pensar por aqui. Não podemos ser egoístas ao ponto de, ok, eu quero que ela fique. Não, eu quero que ela parta com dignidade. E isto é a consciência que eu tive, é que se eu tenho esta ferramenta que é excelente para que a pessoa possa escolher simplesmente partir ou ficar, que o possa fazer com o mínimo de dignidade e sem ter que sofrer. Pronto. Já que falas nisto, queria partilhar também um caso de um senhor que entretanto o filho também foi meu aluno. Não sei se me ias perguntar isto, Vitor, mas acho que enquadra-se aqui no contexto. Eu tive um senhor que teve um AVC. Isto é para nós, também para as pessoas perceberem até que ponto é que nós conseguimos chegar até às pessoas e quais são as patologias que podem vir até nós com esta ferramenta. Eu tive um senhor que veio até mim com um AVC e o AVC apanhou-lhe a fala e o andar. O senhor veio ao meu consultório com andarilho e com uma sessão saiu sem andarilho. Portanto, este senhor com 5 sessões ficou a andar e a falar corretamente. Por acaso foi pena porque eu podia ter pedido ao Rui, que é o filho, para estar presente nesta live, mas não me lembrei. Agora é que vou falar, vou lembrar dele. Mas este Seria um senhor... excelente testemunho. Seria um excelente Exatamente. testemunho. Mas olha, não me lembrei. Agora que estou a falar contigo é que realmente me ocorreu esta ideia. Este senhor em 5 sessões ficou a andar e a falar corretamente. Portanto, o que é que isto quer dizer, Rui? Quer dizer que... Rui, desculpa, Vitor. Os AVCs têm uma questão, que é quando tu chegas a um hospital com AVC que te apanha a fala ou que de alguma forma te debilita, a primeira coisa que tu pensas se estiveres lúcido ou qualquer pessoa que esteja à tua volta é que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Isto é uma crença. E aquilo que nós fizemos com as barras em relação a este senhor foi limpar esta crença. E a maior parte das vezes são os próprios médicos que nos implantam essas crenças. Sim, este senhor que quando veio até mim, Vitor, para tu perceberes a lógica, ele veio ao final de um ano já ter o AVC. Porquê? Porque lá está, as pessoas também só procuram a parte holística quando já recorreram a tudo. Exatamente. Este senhor veio até mim porque lhe deram alta da fisioterapia, porque achavam que eu já não conseguia mais. Como o senhor não desistiu, quis outra opinião e veio ter comigo, portanto, eu até fiz uma coisa com ele que hoje em dia eu não faria, e vou partilhar aqui convosco, não há que ter vergonha de dizer que na altura não tinha a experiência que tenho agora. Isto já foi há 6 anos, foi quando eu entrei para o Access. Eu não lhe cobrei consultas e disse, olha, vamos arriscar, e no final nós acertamos contas. Porque eu própria não sabia se conseguiria muito bem fazer alguma coisa daquela situação. Mas o que é certo é que eu com 5 sessões, e 5 sessões estamos a falar de um mês e uma semana mais ou menos, porque é uma sessão por semana, nestes casos mais, seja mais físicos, eu pus o senhor a andar e a falar corretamente, Vitor. É uma das coisas que eu nunca mais me vou esquecer. É extremamente gratificante. É tu veres uma pessoa a entrar com andarilho e veres numa sessão a pessoa a sair sem andarilho, é qualquer coisa assim de que não há explicação para aquilo que tu possas sentir. Este é um dos casos que mais me comoveu. Mas tenho imensos, Rui. Vitor, já estou com o Rui. Agora fiquei com o Rui porque o senhor chama-se Rui, agora fiquei com o Rui na cabeça. Vitor, mas tenho imensos relatos, podíamos estar aqui a noite toda. Portanto... Eu também, em primeiro lugar, boa noite, minha querida e lindíssima Paula Santieiro. Beijinho, minha querida. Amo-te muito. Também tenho as minhas experiências com o Access e por isso é que eu amo o Access, mesmo pela simplicidade e o efeito que tem, da forma como transforma a vida das pessoas. Pessoas que não eram felizes no trabalho, mudaram de trabalho. Pessoas que não eram felizes nos relacionamentos, curaram os seus relacionamentos.
pessoas que não tinham um propósito na vida, resgataram um propósito na vida, pessoas que não tinham despertaram a criatividade que não esperavam que existia dentro dela. Houve tantas coisas que aconteceram e é extremamente gratificante. E aliás, inclusive até tenho 2 casos de 2 pessoas que vieram fazer consultas comigo, depois de terem feito a consulta comigo, foram tirar a formação. Que giro. Foram Isso tirar é a ótimo. formação. Isso é ótimo. Só por causa da potencialidade que tem esta terapia. Mesmo pela sua simplicidade, o próprio poder que ela tem. Em que situações é que tu recomendas, como terapeuta e como formadora, em que situações é que a Marta a dizer aqui, pois a Marta foi uma delas, que tirou, Eu acho que a Marta tirou fez comigo, não formação. fez? Foi isso que a Exatamente. Marta fez comigo, exatamente. Sim, exatamente. Eu recomendei para ir lá ao espaço dela agora a formação. Exatamente. Em que situações é que tu recomendas as pessoas a procurarem o Access? Olha, é assim, eu acho que toda a gente deveria fazer, nem que fosse uma sessão de Access. Ponto. Esta é a chave fundamental. Isto porque toda a gente tem medos, toda a gente tem bloqueios. Ponto. Nós estamos nesta vida para crescer. Portanto, eu acho que para já, acho que toda a gente deveria fazer, nem que seja só uma sessão, só para perceber o que é que nós estamos aqui a falar. Depois, quando é que eu recomendo? Depressões, pessoas que têm insónias, déficit de atenção e hiperatividades, é uma coisa que eu vejo, lá está, tenho a minha filha como cobaia, não é? Portanto, foi o meu maior desafio, como eu disse no início. Ou seja, tudo que seja traumas, fobias, bloqueios têm a ver não só com dinheiro, mas com relacionamentos, com a própria família. Às vezes tu perceberes o que é que se passa na própria família faz com que tu também desbloqueies uma série de coisas. Doenças físicas, porquê? A doença física está muito relacionada, Vítor, com aquilo que tu tens no teu inconsciente, não é? Portanto, primeiro vem para o inconsciente e depois o teu corpo físico vai se manifestar de alguma forma. Portanto, às vezes costumo brincar com esta situação, que é nós não temos só os traumas aqui, não é? Portanto, nós somos um todo. Nós somos um todo, é normal que o nosso corpo se vá manifestar de alguma forma. Pessoas que, por exemplo, tenham profissões de risco, principalmente nesta altura do campeonato, porque há muito stress, as pessoas acabam por comprar tudo aquilo que é dos outros. Uma coisa que também funciona muito, que é doenças hereditárias. No Access não existe doenças hereditárias, existe uma coisa que é, eu gosto muito de ti, Vítor, então eu quero ser igual a ti, então vou ser igual a ti em tudo. Ok? O que é que vai acontecer? Se tu tiveres uns diabetes, eu quero ser tanto igual a ti, que até os diabetes eu vou comprar para mim. Okay? Portanto, sempre que alguém me diz, eu tenho uma doença, mas é do meu pai, eu assim, olha, não compres isso como verdade, porque isso há forma de se mudar. Okay? Como o Gary diz, o Gary é o fundador do Access, como o Gary diz, para eu ficar doente é preciso 3 coisas. Uma delas é eu ir ao médico, 2 é o médico dizer, olha, você tem isto, e a terceira é dizer, realmente o médico tem razão. Portanto, para nós estarmos doentes é preciso estas 3 coisas. Ok? Portanto, sempre que alguém me diz, olha, eu estou doente, eu, ok, então vamos falar sobre isso. Mas já reparaste que é isso que acontece com o que se está a passar agora? Sim. Há muitas pessoas, eu já me apercebi de vários casos, que muitas pessoas tornou-se tão psicossomático que as pessoas são saudáveis, elas pensam que estão doentes. Porque Sim. têm um sintoma, associam logo que estão doentes. Automaticamente. Exatamente. Porquê? Porque permitiram que serem implantadas com aquela crença, ou com aquela situação. Claro que a pessoa nunca deve negligenciar a ida ao médico, ou seja o que for. O Access, nenhuma terapia, nenhum terapeuta holístico vai dizer não vá ao médico, não é preciso. Não, jamais. Um bom terapeuta jamais irá fazer isso. Jamais irá fazer isso. Mas a maior parte das pessoas, neste momento, na fase em que estamos a viver, a maior parte das pessoas, elas não estão doentes, estão implantadas. E elas têm sintomas, sentem-se que estão doentes. E é o mais comum. E quando vamos fazer uma limpeza do processo do Access, ou seja, aquilo é tudo desde o início da criação até o ponto de destruição. Já vamos lá a seguir. Exatamente. É assim, o que tu estavas a dizer é verdade, Vítor. As pessoas estão cada vez... Eu noto muito isso a nível de consulta. Por exemplo, eu costumo dizer que antes, quando nós dávamos um atchim, as pessoas diziam santinho, agora dizemos Covid. Não é?
Não, tem a ver agora afasta-te, se faz favor. Exatamente, portanto, tem um bocadinho a ver com isso. Tem a ver que nós agora não podemos ter nada, que tudo é Covid. Mas porque as pessoas estão implantadas e compraram essa ideia. Portanto, eu estou sempre a dizer que eu posso, não quer dizer que eu não apanho, atenção. Mas como tenho esta questão de, ok, eu não vou comprar, para já não vejo notícias, como é óbvio, se tu me perguntares quantos casos é que existe de Covid, não faço a mínima ideia se baixou ou se aumentou. Porque tem a ver também com isto, não é? Não quero criar nada na minha vida que eu não queira, e então tem a ver com isso. Portanto, pode ser que apanhe, mas possivelmente vou achar que é uma constipação normal, não sei. Vitor, mais questões que me queiras colocar? Eu não consigo ver os comentários, Vitor, portanto vai-me ajudando aí se alguém fizer alguma Não, questão. temos aqui a Filipa Pedrosa a dizer que adora aqui, e depois também temos aqui a Paquita Leite a dizer que as pessoas deixam-se comandar pelo medo, é normal. Também, Portanto, as também. pessoas, pronto, são mais suscetíveis, são pessoas mais suscetíveis que se permitem, qualquer um de nós pode ser suscetível a ser controlado pelo medo, e isto não, como costumo dizer, não existe super-heróis, não é? Agora, a pergunta que eu queria fazer é sobre uma ferramenta, é das ferramentas que eu mais amo no Access, que é os enunciados. Ok. Como é que tu usas os enunciados em ti? Olha, é assim, tu sabes que há uma coisa que se chama julgamento. E por mais que tu digas, eu sou só luz, eu sou só zen, o julgamento faz parte de nós. Ponto. Ninguém tem um botão para desligar e ligar o julgamento. Eu tenho uma coisa muito boa e muito má ao mesmo tempo, que é, eu não consigo julgar o outro, mas consigo me julgar a mim mesma. Ok? Portanto, a parte de julgar o outro já está praticamente ultrapassada. O julgar-me a mim às vezes torna-se um bocadinho complicado porque eu sou muito perfeccionista. Então o que é que eu faço? Sempre que eu noto, imagina que eu estou a falar contigo e que de alguma forma eu noto que há aqui um julgamento. Primeira coisa, certo, errado, bem mau, pode ir para o todos novos, curtos, garotos e além. Pronto, o enunciado declarador serve para mudar toda a energia daquilo que está à nossa volta. O que é que também podemos usar? Por exemplo, imagina que tu me dás um desafio e que eu mentalmente penso logo, ok, não vou conseguir fazer isto. Isto também é um julgamento e é um julgamento muito grave, porque me vai bloquear. Porque eu já estou a assumir que não sou capaz de. Então, eu tenho esta consciência, então, certo, errado, bem, mau, pode ir para o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que eu destrua tudo aquilo que permitiu que eu crie este julgamento até o ponto da destruição dele na totalidade. Vou-te dar um exemplo mais prático para que as pessoas também percebam. Imagina que tu queres comprar não falei em bens materiais, que eu acho que é mais fácil das pessoas chegarem lá às vezes. Imagina que tu queres comprar uma casa, mas que a casa está muito acima daquilo que tu possas achar que consegues comprar. Então, nós mentalmente vamos pensar logo, nunca vou conseguir ter esta casa. Não é? Sonhos, como nós costumamos dizer. Então, certo, errado, bem, mau. O que é que isto vai fazer? Para já vai limpar todos os julgamentos que eu tenho sobre o dinheiro, sobre aquela situação. Imagina que eu estou a pensar que não estou a ganhar o suficiente para aquela casa. Vai-me fazer 2 em 1. Vai-me limpar o julgamento que eu tenho sobre o dinheiro e vai-me limpar todas as crenças que eu tenho sobre ser capaz ou não. E vai-me dar uma visão do que é que eu tenho que fazer para conseguir aquela casa. Independentemente daquela casa ser milhões ou ter 5 euros na conta. Isto é importante nós falarmos sobre isto. Nós somos capazes de tudo se não tivermos bloqueios nem as nossas barreiras levantadas. Por acaso não ia falar nisto hoje, Vítor, mas acho que surgiu-me aqui, acho que é importante nós falarmos sobre as nossas barreiras. Não sei se me ias perguntar sobre isso. Manda vir. Pronto, normalmente é-nos incutido que nós temos que levantar todas as nossas barreiras por causa da energia dos outros. Quando eu te envio alguma coisa, se tu tiveres um muro à tua frente, tu não vais receber nada. Porque tu tens um muro que não permite. Se eu tiver todas as minhas barreiras baixas, eu vou permitir ao universo que me traga tudo aquilo que ele tem para me dar. Mas eu tenho que estar com as barreiras todas baixas para permitir receber. É como o muro que eu te estava a dizer. Se tu tiveres um muro levantado à tua frente, eu posso te enviar pedras, reboçados, chupas, o que eu quiser. Não vais receber nada. Se tu tiveres o teu muro baixo, tudo aquilo que eu tiver para te enviar, tu vais receber. Acho que isto é uma coisa muito importante, porque a maior parte das pessoas anda com as barreiras todas levantadas. Principalmente nesta fase. Temos que andar protegidos. Ok, temos que andar protegidos, mas não vamos exagerar. Porque senão não vamos permitir que o universo nos traga tudo aquilo que ele tem de maravilhoso para nos dar. Portanto, eu não ia falar nisto, Vítor, mas achei que era importante. Não, fizeste bem, porque nós temos que perceber, principalmente, quer as pessoas que procuram
um caminho para se trabalhar e para desbloquear as suas vidas, que é até mesmo para nós terapeutas também tomarmos uma nova consciência daquilo que nós também, não só para nós, mas também para os nossos clientes, não é? Para transmitir, porque se a pessoa está na defensiva, dificilmente nós conseguimos, por isso em qualquer situação, se a pessoa está na defensiva, dificilmente conseguimos chegar a ela. Isso tudo acontece. Eu, por acaso, há uns tempos atrás, há uns 2 anos, dei com um enunciado que uso muito regularmente e que adoro usar este enunciado, e cada vez que uso este enunciado é milagre constante. E eu vou partilhar com vocês. Não, eu partilho com vocês porque isto é de qualquer pessoa que seja um bocadinho mais perspicaz encontra. Então, eu normalmente uso sempre este. Universo, o que é que eu posso ser e fazer hoje que me trará mais dinheiro, divertindo-me com total facilidade, alegria e glória? É um enunciado muito bom. Porquê ganhar dinheiro tem que ser uma tarefa árdua? Porquê que não pode ser uma tarefa onde nos divertimos? Pode ser. Porque foi-nos sempre incutido aquela crença, suor, sangue e lágrimas. Não, tenho de trabalhar duro. Mas porquê que eu tenho de trabalhar duro se não posso trabalhar a divertir? Exatamente. Pelo menos transformo algo que supostamente é um suplício para a maior parte das pessoas, tornarem algo prazeroso, né? Algo que dá prazer para a vida, pelo menos. Se é para ter, ao menos que me dê prazer, não é? Sim, mas assim, pegando no que tu estás a dizer, Vitor, a maior parte das pessoas trabalham em coisas que não são felizes. O que é que isto faz? Com que as pessoas cada vez tenham menos dinheiro. Também. Porque uma coisa é tu ires para algo que gostas realmente de fazer e que é o teu propósito e tu dás com todo o teu amor e com todo o teu carinho, outra coisa é tu vais porque precisas daquele dinheiro ao final do mês. Mas isto é aquilo que nos é incutido. Não é? Que é a questão dos humanos e dos humanoides no Access. Agora não vou falar um bocadinho sobre isto, mas tu sabes o que é, Vitor. Portanto, não vou falar muito mais sobre isto, mas isto fala um bocadinho dos humanos e dos humanoides, né? Portanto, quando tu tornas-te humano é uma questão, quando tu tornas humanoide é outra questão. Outra ferramenta do Access que eu acho que se calhar também faz todo o sentido nós falarmos aqui, que é nos dado a nível de formação, que é o leve e pesado. Que é tu perceberes o que é leve para ti, e o que é leve para ti é aquilo que vai criar mais na tua vida, e o que é pesado, não é? Às vezes as pessoas também não têm esta ideia. Portanto, acho que é uma ferramenta do Access também, que eu uso muito pessoalmente no meu dia-a-dia, que é perceber o que é leve e o que é pesado para mim, significa o que vai criar mais na minha vida. E o criar mais não tem que ser só dinheiro, tem que ser mais clientes, tem que ser mais felicidade, sei lá, um maior bem-estar com a família. Portanto, é aquilo que vai criar mais. Já percebem porque é que eu há pouco disse quanto pode melhorar? Agora já faz sentido. Porque é assim, quando projetamos esta intenção do quanto pode melhorar, é mesmo, porque tudo pode melhorar. Se nós temos no fundo do poço, quanto pode melhorar? Tudo pode melhorar. Se estamos bem, quanto pode melhorar? Ainda podemos ficar melhor. Também existe uma ferramenta para isso, quando acontece algo bom e quando acontece algo menos bom no Access. Não é? Que é para ficar melhor. Às vezes, outra questão que é, quando há alguma coisa de bom nos acontece, Vitor, nós não pedimos mais, ficamos satisfeitos. Está errado. Portanto, não quer dizer que o facto de me ter acontecido algo bom não possa vir ainda a ser melhor. Normalmente eu costumo dizer que até pedir nós somos pobrezinhos. Então, é verdade, Vitor, quando nos acontece alguma coisa, nós ficamos agradecidos, mas não. Ou seja, se eu recebi ou se eu ganhei algum... Olha, eu vou-te dar o meu exemplo noutra área, que eu não sei se por acaso já tinha comentado isto contigo. Eu durante alguns anos, aliás, os meus primeiros anos de Access, eu fiquei em primeiro lugar a nível nacional. Portanto, e era uma coisa, como formadora, era uma coisa que me dava imensa... Não era ego, mas era o reconhecimento do meu trabalho durante aquele ano, porque eles fazem o balanço anual. O ano passado, eu andei a fazer um trabalho imenso comigo, a nível de Access e a nível de outras terapias, e fiquei a nível mundial. E depois percebi, assim, ok, realmente o que mais é possível, que eu ainda não tinha considerado, não é? É algo que eu raramente falo, Vitor, acho que nunca tinha falado isto contigo. Mas tem a ver com isso, tem a ver com quando eu durante 2 ou 3 anos fiquei sempre a nível nacional, e para mim era muito bom, ou seja, eu nunca pedi mais. Não sei se estás a perceber o que é que eu estou a querer dizer com isto, Vitor. E quando eu consegui perceber, ok, eu posso ser mais ainda,
eu ganho a nível mundial, o que para mim é assim uma coisa muito, muito boa. Portanto, é não ficarmos satisfeitos com aquilo que temos. Isto não tem a ver com ego, tem a ver com aquilo que eu sinto que sou merecedora ou não. Às vezes as pessoas confundem o ego com o merecer. Não é que seja ego, é aquilo que eu mereço. O ego, pois sim, faz sentido esse teu chamado à atenção, porque sim, há uma linha tenue entre um e outro, é uma linha muito tenue, mas também conseguimos facilmente perceber quando é ego, quando a pessoa se começa a exaltar, mas que se nós percebemos quando é o nosso sentimento de merecimento, em que nós sentimos que verdadeiramente está a fazer sentido aquilo que nós estamos a fazer, porque nos está a dar prazer, basicamente. Faz-nos sentido continuar a fazer daquilo. Vera, eu já tinha comentado contigo isto há pouco tempo e perguntei-te na altura e escolhi fazer esta pergunta também como um alerta aqui, se calhar um bocadinho mais para os terapeutas, da Access, que podem por alguma razão não estar muito atentos, ou mesmo quem queira ser terapeuta, que é o sistema Mandala. O que é que queres falar um bocadinho disso, que é para as pessoas ficarem um bocadinho em alerta, que é para não serem ludibriadas? Exatamente. Pronto. É assim, o sistema Mandala, eu por acaso, quando tu falaste nisso, eu fui pesquisar um bocadinho mais e fui tentar perceber um bocadinho mais junto do Access. O Access tem uma patente, portanto, é uma formação certificada a nível mundial, portanto, o certificado dá para qualquer parte do mundo. O facto de eles terem as coisas muito bem definidas, tal como o valor, por exemplo, eu como formadora tenho algumas regras que eu tenho que cumprir, tem a ver exatamente com isso, para não haver terapeutas que usem as ferramentas do Access para fazer uma forma de ganhar dinheiro. Portanto, aquilo que eu digo sempre, quando alguém me diz, eu gostava de fazer formação, a primeira coisa que eu digo, Vítor, é, tem que sentir se é comigo ou não. Eu podia dizer assim, não, mas faça comigo. Não, isto é fundamental, a pessoa tem que sentir se é para fazer comigo ou para fazer com outra pessoa. Eu posso não ser uma maior contribuição para a pessoa. Mas se a pessoa me disser, olha Vera, eu quero fazer com A, B, C, seja com quem for, a primeira coisa que eu digo, para fugir um bocadinho àquilo que tu me estás a perguntar, é perguntem ao Access se essa pessoa é certificada ou não. Aliás, no próprio site vocês conseguem ter essa informação. No próprio site do Access, vocês conseguem ter acesso à informação de todos os formadores devidamente certificados que podem dar formação. Exatamente. Pronto, agora se tu me disseres assim, podes misturar algumas frases ou alguns enunciados, como estávamos a falar há pouco, com algumas terapias? Podes. Não podes usar informação. Percebes o que é que eu estou a querer dizer? Portanto, tu crias uma formação tua baseada em coisas de Access, não podes, isso não é legal. Que é isso que, pelo que eu percebi, a Mandala está a fazer. Portanto, a Mandala está a fazer. Exatamente, isso não é de todo legal. Porquê? Para já essa certificação, eu não sei quanto é que é, não fui ver o valor dessa formação, mas, por exemplo, essa formação nunca é uma certificação certificada. Ponto. Então o que é que acontece? Tu estás a pagar um valor e algo que tu não sabes o que é. Não é? A pessoa pegou naquilo e criou o curso que lhe apeteceu, a forma como quis, para o rentabilizar mais. Portanto, isso não é de todo, além de não ser legal, eu não te consigo dizer, Vítor, se é uma terapia que seja, que dê frutos, como é óbvio, não é? Mas legal não é de certeza e pode ser penalizado por isso, como te estava a dizer, porque o Access tem a patente, não é? Por isso mesmo é que também que eu pedi à Vera para vos falar desta situação, porque se eventualmente vocês estiverem à procura, claro que eu vou sempre recomendar aqui o trabalho da Vera. Obrigada. A nível de formação. Se vocês quiserem tirar, eu sou um bocado suspeito de falar, porque eu próprio tirei a formação com a Vera e gostei, por isso é que ela também hoje está aqui, não é? Mas também escolhi falar sobre este ponto um pouco mais sensível, que é para despertar um bocadinho de consciência, para se as pessoas quiserem procurar, não caírem num enredo destes e depois eventualmente em vez de serem beneficiadas, depois acabam prejudicadas e depois pensam que o problema está no Access e depois não tem nada a ver. Muito pelo contrário, eu tenho muito carinho para esta terapia e já tive excelentes resultados e a recomendo a todas as pessoas, não só como a Vera sugeriu, pelo menos uma vez
de receberem, mas quem quiser de ir mais além e tornar-se terapeuta e quem quiser até mesmo de acabar por tornar-se formador. Nada impede, porque até pode-se tornar uma fonte, pode-se tornar mais uma fonte de expandir e de uma nova possibilidade de uma nova fonte de rendimento e por aí fora. Vera, com muita honra de te ter aqui hoje aqui presente. Vera, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas te podem encontrar? Olha, ou através da minha página pessoal, que é Vera Pereira, ou através do Espírito Zen, que é a minha loja, ou através também do site, portanto, também é espiritozen.pt, como eu disse ao início. Tem sempre estas 3 formas de me encontrar. Eu respondo sempre, seja a nível pessoal ou a nível profissional, portanto, eu tenho sempre o telemóvel comigo. Eu costumo dizer a brincar que até às 11 da noite normalmente respondo a toda a gente. A partir daí já não garanto, mas estou sempre disponível. Mesmo que a pessoa queira apenas tirar uma dúvida, isto acho que também é importante, Vítor. Às vezes as pessoas acham que eu vou perguntar, mas depois não vou fazer a formação. Não, as pessoas que perguntem, não faz mal nenhum perguntarem, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas pensam que é uma pergunta que não faz sentido e faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Portanto, a pessoa esteja à vontade para perguntar aquilo que a pessoa quiser e quando quiser. Sim, senhora. Então, volto a relembrar a todos os que estão presentes. Se vocês quiserem participar no desafio Muda a Tua Realidade, vão ao link na minha bio, aqui na minha bio no meu Instagram, clicam lá no link e inscrevam-se para vocês receberem, é gratuito, vocês podem participar, vai ser durante 31 dias e a meio do mês haverá uma surpresa. Por isso, se vocês quiserem participar depois dessa surpresa, têm que se inscrever, está bem? Por isso, mais uma vez, deixa-me só aqui responder à Vanessa. Vanessa, não te preocupes pelos risos, eu conheço a Vanessa é a minha companheira nas controvérsias holísticas. Se vocês ainda não participaram, ainda não viram as lives das controvérsias holísticas, é mesmo onde fazemos controvérsias sobre os temas holísticos, ou seja, metemos o dedinho na ferida das terapias holísticas, falamos exatamente daquilo que as pessoas não querem ouvir. Ou seja, falamos da sombra e não da luz. Abordamos a sombra e não a luz. Por isso, se vocês quiserem participar, na próxima terça-feira vamos falar sobre tarot online, se é real ou se é fraude. Nós vamos falar sobre isso. Por isso, se vocês quiserem participar, próxima terça-feira, na minha página do Facebook, Vítor Ruivo, às 9 da noite. Está bem? Por isso, hoje despeço-me. Para a semana, no Vítor Convida, vamos ter novamente a presença do grande Luís Farrajota, que nos vem trazer um tema que é os relacionamentos em tema de pandemia. O Luís, ele está muito focado a nível de desenvolvimento pessoal, a nível dos relacionamentos, pessoas que têm problemas a nível de relacionamentos. Ele já falou um pouco sobre o seu trabalho na primeira entrevista que teve. Desta vez ele vai focar um pouco a sua atenção como é que as pessoas podem lidar com os seus relacionamentos a nível de pandemia, porque há muitas situações, está a decorrer atualmente muitas situações complicadas e o Luís tem-se dedicado a dar apoio às pessoas, inspirando-as, motivando-as e também ajudando as pessoas a encontrar respostas para curarem os seus relacionamentos ou encontrarem as soluções certas para resolver as situações que estão a viver. Por isso, fica também o convite para 2 a 8, será no Facebook também, fica o convite e vemos para a semana. Por isso, mais uma vez, Vera, muito gosto. Obrigada pelo convite. Tratem de ser felizes, que vocês merecem. Obrigada, um beijinho grande. Resta uma boa noite. Beijinho.